Zé Felipe está com as filhas. As Marias vão pro colégio, Matheus Baldi, Thaís Teixeira e Carol. Finalmente, né? O retorno das Marias. E na volta, um advogado que vai dar a letra se Virgínia tá errada ou não tá. Como é que vai ficar essa questão do colégio? Vamos relembrar esta treta. Corre, Mar. Cadê meu abraço? Ai, te amo, saudade. Te amo. Na benção, vai? Na benção, papai? Você abençoe aqui, eu não me dou um cheiro. Mata apertado. José! Aqui, dá um abraço, cara. Vem aqui. Vem aqui dar um abraço, seu pai. Vem aqui dar um abraço de urso. Vem aqui dar um abraço, papai. Aqui, vem aqui, ó. Aqui, cadê um abraço apertado? João, e as moças? Não, as moças. Como completar as moças? Como completar as moças? Tá aí o Zé com seus filhotes a caminho de Goiânia e as crianças vão voltar sim pro colégio. Carol Lecker falou que ia Tudo voltar. começou, né, Matheus? Com um vídeo que a Virgínia postou das Marias comemorando o jogo do Brasil. E aí o pessoal da rede social se atentou que elas não conseguiam fazer com os dedos o número 3. Aí o Zé também recebeu um monte de comentário, foi na rede social e falou que acabou a Copa pras Marias, que elas tinham que ir pro colégio. Só que essa treta foi parar mais longe do que na casa dos dois. Gabi, na verdade, assim, gente, vamos ser transparentes. O Fofocalizando, foi eu que contei aqui ontem, sobre a intenção do Zé em ajudar a resolver a situação, sim, mas não em prejudicar a Virgínia. Nunca o Zé Felipe quis ter um embate e o que a gente falou do caldo entornar, para deixar bem claro, tá? O que minha fonte me garantiu, não era de uma briga pessoal dos dois, era sobre uma decisão muito séria. Sabe por quê? Porque a Copa, ela não será durante as férias. Se engana quem pensa que férias e Copa estão no mesmo período. E a preocupação dele era justamente esses 13 dias aí de ausência, mas, claro, gente, são crianças, pode ter alguma intercorrência nesse meio tempo, mas seriam pelo menos ou quase 20 dias longe da escola no período da Copa até chegar às férias. É muito então, tempo. o Zé Felipe fez isso por amor às filhas, mas nada contra a Virgínia, até porque os dois têm uma relação de extremo respeito e a gente nunca colocou isso aqui à prova no programa. Boa, Matheus. Essa treta deixou várias dúvidas, tanto pra mim quanto pra quem tá assistindo. Então a gente resolveu trazer o doutor Diego Tavares pra esclarecer questões que vão ajudar todo mundo. Diego, doutor, boa tarde. Obrigada por falar com a gente. O Fofocalizando também preza por prestação de serviço. E a maior dúvida de todo mundo lá na rede social, li comentário por comentário, primeiro, a idade. O que a lei diz sobre a idade, que é obrigatório colocar uma criança no colégio, e também o que acontece a partir do momento que o conselho bate num colégio e percebe que a criança faltou mais do que devia. Vamos lá, vamos colocar a bola no chão a respeito dessa fofoca. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a toda a nossa audiência aqui do Fofocalizando. Nós temos, em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá no artigo 6º, a obrigatoriedade de que a criança, a partir dos 4 anos de idade, esteja matriculada na escola. Então, toda essa polêmica, salvo engano, só recai sobre a filha Maria Alice. Eu posso me confundir em relação ao nome das meninas. A Maria Alice é a mais velha, né? Maria Alice tem 4 anos, a Maria Flor menos de 4. Então, a escola para Maria Flor seria algo facultativo, a obrigatoriedade mesmo, só em relação a Maria Alice. Em relação ao procedimento que está em andamento do Conselho Tutelar junto à escola das meninas, também é algo muito incipiente. Como que funciona esse procedimento? O Conselho Tutelar é notificado pela própria escola de que uma criança não está tendo a frequência adequada no colégio, que no caso é de 75% das horas ministradas de aula. Isso é obrigação legal da escola, informar caso uma criança não esteja frequentando esse mínimo do período escolar. E a partir daí, o Conselho Tutelar envia uma notificação para que a escola justifique essa ausência. Sendo por um caso de saúde, fica tudo bem. Não é o caso dessa pauta. Nós sabemos que as filhas da Virgínia não estavam na escola em razão das viagens, do nível de compromissos, o alto nível de compromisso da agenda que a Virgínia tem. Então, possivelmente a escola vai relatar que essas faltas são faltas injustificadas.
A partir daí, os pais da criança são notificados a promover a regularidade da frequência escolar. E aí, se eles não adequam à frequência escolar das meninas, eles estão sujeitos à possibilidade de uma multa que está disposta lá no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode variar de 3 a 10 salários mínimos, o que é um valor praticamente irrisório, considerando a fortuna tanto da Virgínia quanto do Zé Felipe. O grande ponto é que não para por aí. Existe também a possibilidade de consequências penais. Lá no artigo 246 do Código Penal, nós temos o abandono intelectual. E caso as crianças não frequentem a escola de forma consistente, pode ser também que esse crime venha a ser imputado pelo Ministério Público sobre os pais, aí no caso a Virgínia e o Zé Felipe. Ô, doutor, tudo bem? Quando a gente estava falando aqui no auge dessa polêmica aí, que na verdade ainda está no auge, eu falei sobre as famílias que recebem o benefício, por exemplo, do Bolsa Família, né? Que a rede pública atende. E aí eu falei que quando elas não cumprem aquela frequência mínima que é determinada, automaticamente o assistente social, enfim, fica fazendo aquela pesquisa mensalmente, a família já pode perder o Bolsa Família, né? Então a lei tem que ser válida para todo mundo. No caso deles, que família de classe A, né? Enfim, eles não têm esse benefício. Mas olha o exemplo, né? Que essa Thaís, família, com esse alcance tão grande de influência, né, Matheus? É super legal, porque mostra para a pessoa comum, doutor, qual é o impacto e o que ela exige. Agora, a minha dúvida é, beleza, as crianças, no caso, né, a Virgínia e o Zé Felipe passam por essa avaliação, essa observação junto com a escola em relação à vara da infância, que depois pode ser até algo mais grave para o Ministério Público observar, mas o Zé Felipe é quem traz isso, não de forma maldosa, mas de forma de preocupação, responder os fãs, trazer esclarecimento, só que aí de alguma forma, no período que tá com ele, as meninas vão à escola, os filhos, as duas vão para a escola, rotina, né, quando tá com a mãe. É justo os dois responderem? Entende o que eu tô dizendo? Numa relação que os dois se dão muito bem, a Virgínia e o Zé pessoalmente, mas o problema me parece a criação das crianças em relação à rotina escolar. Sem dúvida nenhuma. De fato, há uma discrepância muito grande por se tratarem de pessoas públicas e principalmente pessoas públicas que expõem muito a própria vida nas redes sociais. Fica muito claro que é um problema realmente com a agenda de compromissos da mãe. A questão dificilmente a justiça levará isso em conta. O que vai para o avanço do procedimento é que as crianças não estão tendo regularidade. E aí, no caso, o Código Civil, passando aqui para outra legislação, determina que há uma responsabilidade equânime de ambos os pais. O poder parental é de responsabilidade dos dois. Então, possivelmente o Zé Felipe também tenha que prestar esclarecimentos. Até porque, né, doutor, a criança não pode, menor de idade, viajar para fora do país sem a autorização do pai. Então, eles vão ter que chegar aí num consenso. E as Marias, o José, Pitutuco lindo, que também daqui a pouco vai pro colégio, vão ter que estudar. Acabou as férias das Marias. O ano não começa depois da Copa do Mundo. Viu, doutor? Não mesmo. Diego Tavares aqui para esclarecer doutor. todas as informações. Arrasou, doutor. Sempre que a gente precisar, a gente vai te convocar, porque esse assunto ainda vai render muito pano pra manga. Obrigada, Amanhã doutor. podia trazer, Gabi, o desdobramento, né? Bora.